Queridas almas, satisfação, alegria. Nossa, como é gostoso estar aqui, né, doutora Adão? Nossa, como é gostoso. Não é verdade? Que É bom, delícia. é bom renovar essa energia de contato com essa turma maravilhosa para o limiar da nova era. É o limiar da nova era. Você viu? Ele falou para o limiar da nova era. E essa nova era está acontecendo já, né? Uhum. Já está. E essas nossas almas queridas aqui, recebendo o nosso grande carinho, né, doutora Adão? Sim, Olha, pode ter certeza. E falar em carinho, nós aqui temos um assunto que nos chegou devido a um programa onde recebemos muito carinho por ter levado esse programa ao ar, relacionado a um assunto de grande interesse, que é o Alzheimer, o denominado mal do Alzheimer. A gente até brinca e fala que é bem de o Alzheimer. denominado visita do alemão. Visitinha do alemão. É algo assim que desperta, porque tem mais de 1.200.000 pessoas acometidas, né? Então, é muita coisa, a cada ano está aumentando bastante pessoas que estão acometidas com essa doença, e em 2030 vai debandar bastante o número, tá? Vai Sim. aumentar em mais de 100 mil, quer dizer, muita coisa. Nós estamos precisando falar um pouco mais. A gente espera que esse seja um prognóstico errado, né? Sim, Que a gente descubra sim. alguma... Já está se descobrindo muita coisa, tá? A respeito. Sim. E é interessante, como essa pesquisa ela é matéria, ela é feita pela matéria, não sabe que as pessoas poderão mudar, Claro, certo? Espíritos mudando. De repente, concordamos, doutora Adão, realmente exato, que possa mudar exatamente. esse panorama, né? Quer dizer, Inclusive isso do aí foi futuro. feito esse prognóstico e agora já está assim, né? O cérebro aprende o que nós falamos para ele. É muito importante aquilo que a gente tem em mente. Se eu começar a acreditar que amanhã eu vou estar esquecido, eu vou esquecer. É, está Entendeu? induzindo um pensamento. Agora, olha só. Então, diz o seguinte, há uns 6 meses, nós respondemos uma questão ligada ao Alzheimer, que se referia a uma filha que se sentia mal por não ter feito a vontade da mãe de ser cremada. Este era o ponto central do e-mail. A mãe queria ser cremada e a filha não fez Não isso. cremou porque, na verdade, por último, que eu me lembro desse e-mail, a mãe não foi cremada porque a filha não cuidou disso, foi terceiro Sei. que cuidou dessa parte. Então, ela sentiu-se mal, com culpa, por conta da mãe não ter sido cremada. Foi esse o Sei. ponto. E a mãe sofria de Alzheimer. Esse era o ponto central, ponto pontual. E veio uma dúvida, as pessoas que tiveram interesse de saber o seguinte, ela morreu com a doença de Alzheimer e não foi cremada. Assim, o assunto despertou a atenção de uma espectadora, justamente mandou para a gente, uma internauta, que nos enviou uma mensagem para que falássemos sobre esta questão. O que acontece com o espírito que desencarnou com Alzheimer? Então, hoje, nós vamos centralizar o assunto nesse ponto. Ou seja, o que acontece com o espírito que desencarnou com Alzheimer, se ele se lembra ou não do que aconteceu com ele durante a sua encarnação, tá? Nós, né, doutora, nós estamos até conversando no intervalo, nós sabemos que o pensamento é do espírito. Sim. Se o pensamento é do Quer dizer, espírito... o que acontece depois que eles encarnam com Alzheimer, ele leva um susto, né? Porque vê que a vida é bem diferente, não é um pouco diferente, bem diferente do que ele estava passando. E que o Alzheimer, eu digo, nossa, nós estamos vivendo uma vida e como o Alzheimer tem um papel importantíssimo naquilo que nós chamamos de pedagogia cósmica. Pedagogia cósmica o que que é? É o ensinamento do espírito. Ensinar o que o espírito? Ensinar a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei da evolução, que está na consciência, tal, etc., que você está destinado à luz. Então você começa a ficar ligado às coisas materiais e o tempo passa. É importante. Você não vê Alzheimer em pessoas jovens. A pessoa tem que envelhecer, chegar a um ponto e ela começa a ser afetada por essa questão de esquecimentos, memória essa, memória aquela, tá entendendo? Aí passa para o plano espiritual. Aí vai ter uma
nova abordagem de toda a vida e aprende. E para Deus não tem, Deus, eu falo assim, Deus não tem pressa. Tá entendendo? Aquilo que você não aprende aqui no começo, você vai aprender depois. Se necessário, você fica afetado de Alzheimer, começa a esquecer das coisas materiais. Materiais. As coisas materiais, e quando você passa lá para o plano espiritual, olha o que aconteceu, isso, e você passa a viver de maneira diferente, porque há vidas, há formas de você viver que você pode controlar essa questão, né? Todo mundo diz que eu já devia estar com Alzheimer há muito tempo. Estou chegando aos 83, né? E por que não? Você brincou lá no intervalo, nós falamos sobre esse assunto, o doutor Adão disse que ia dizer o seguinte, eu não vou falar nada como é que começa lá e lá, porque eu não tenho Alzheimer. Então, a gente estava falando e é verdade. Por que o doutor Adão não tem Alzheimer? Por que será? É uma pergunta simples, mas importante. Agora, o mais importante é o seguinte, doutor Adão, será que quando a pessoa que tem Alzheimer hoje, está com ele hoje, quando ele desencarna, ele vai lembrar-se do quê? Como é que vai ser esse desencarne? A princípio, meu querido... Eu já disse, ele vai levar um susto danado. Exatamente. Nossa, não é nada daquilo que... Agora, olha, estou me lembrando disso, porque o Alzheimer é da matéria. Não vai diferir, exatamente. O Alzheimer é da matéria. E não vai diferir aquela transição da morte, né, aquela transição quando ele chega até lá, vai ser igual a todo mundo, quando você for apegado ou desapegado. Depende do espírito, né, doutor Adão? Sim. À medida que você for muito apegado na matéria, você vai ter uma transição. À medida que você for desapegado, outra transição. Com o Alzheimer, o que acontece? Nós acabamos de falar e vamos repetir várias vezes. O Alzheimer é da matéria. A doença é da matéria. E é essencial para que o espírito aprenda, porque o Alzheimer é uma limitação. E a limitação vem cada vez que você tem um talento e que não o aplica bem. Está entendendo? Veja só, é necessário que venha o escândalo, mas aí de quem o praticar. O escândalo o que é? É a limitação. Se você usa a mão de uma maneira errada, é melhor que você corte a sua mão e joga fora, se é motivo de escândalo, do que nascer bem. É melhor você nascer mutilado do que padecer no fogo do inferno. Então, o Alzheimer também é uma limitação. E é uma bênção, porque chega do lado de lá, nossa, por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu isso? Exato. É interessante que Kardec, lá já na Gênesis, lá já na Revista dos Espíritos, ele fala sobre pensamentos, e ele, nesse sentido, pensamentos, atribui tudo, emoções, sentimentos, tudo relacionado aos pensamentos. E ele é bem claro que pensamentos é da alma, e alma é do espírito. Ou seja, não tem relação com a matéria. Então, é muito importante colocar bem isso. Sim. Vejamos, se pensamento é da alma, a alma é do espírito, ele vai se lembrar do que acontece. Por quê? Porque está uma ligação, como o doutor Adão falou, Alzheimer é da matéria. Vamos fazer uma analogia simples, bem simples. Nós estamos dormindo. Quando nós dormimos, nós lembramos de tudo? Não lembramos de tudo. Certo? Então, isso também é uma coisa importante, né? Matéria e espírito. Então, matéria tem uma energia, ela é limitada. Chega um momento que você precisa parar para recuperar a energia. Sim. E para recuperar a energia você vai dormir. Está entendendo? Dorme e o espírito se liberta, aí o corpo se regenera. E vai chegar, essa necessidade de regeneração é constante, até que chega um momento que é necessário você sair mesmo do corpo para se regenerar completamente. Então, nesse sono, que nós estamos falando da regeneração, como é que será que é o sono da pessoa que tem Alzheimer? Ele vai ficar esquecido? No sono ele não tem sonho? Ele não tem relações? Ele não tem desdobramentos? Normal. Então você nota, nessa relação que ele sai, dessa limitação do corpo, o doutor Adão falou, como é que ele é? Ele vive uma vida normal. Claro, ele vai ter, claro, gente, nós estamos falando isso, vai ter uma certa diferença, só que ele continua tendo a vida dele, tá? Nós sabemos que Alzheimer, tanto no plano espiritual como no plano físico, tem muito ainda que se discutir, né, fluidos e tal, tem muito que se discutir essa situação, mas nós sabemos uma coisa importantíssima, a pessoa com Alzheimer, ela vai se recordar, porque senão, doutor Adão, nós estaríamos contra o espiritismo.
Nossa O Senhora. espírito não retroage. Não. É a lei da irretroabilidade. Não se retroage. Se o espírito não retroage, o Alzheimer se lembra. Isso é fato, Tá. né? E Então, veja só, é uma coisa muito interessante, que fica até assim como se fosse motivo de júbilo. Atenção, para todos os doentes de Alzheimer, isto não é eterno, viu? Isso não é eterno. Você vai sarar. Se não sarar nessa encarnação, nasce saradinho na próxima. Boa, boa. E é o que nós falamos, né? Qual é a importância da reencarnação, não? A reencarnação, gente, o espiritismo é libertador em todos os aspectos. É uma coisa maravilhosa. Porque justamente ele sabe que tudo que nós passamos aqui, tem a ver com o espírito para o nosso aprendizado. Doutor, dá tempo da gente fazer rapidinho o 0800 12 18 38. Vamos lá? 0800 12 18 38. O que é isso? Nossa, não sei, eles sabem, vocês sabem. Vocês liguem para lá e por favor nos ajude, porque depois do intervalo nós vamos perguntar se você ligou. 0800 12 18 38, TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Ajude-nos.